Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na rede. Com o Todaro sempre trago análise das principais notícias e jogos do futebol brasileiro. Esse vídeo de hoje para conversar com vocês sobre os jogos do meio de semana, quarta e quinta-feira de rodada aqui com vocês. Bom, novidade aqui no vídeo de hoje, além do meu nítido cansaço, porque eu tô gravando esse vídeo depois do jogo do Flamengo, que foi para prorrogação, é de que tem roteiro, olha só. E o vídeo de hoje vai ter roteiro, então vai ter muita coisa pra gente conversar. Separei aqui alguns tópicos. E vamos começar do começo. Vamos começar pelos jogos de quarta-feira. Mas antes, se inscreve no canal, dá essa força aí. Seja muito bem-vindo na Rede Condor. Eu sempre trago aqui as principais análises dos principais jogos do futebol brasileiro. Bom, meus queridos, começando pela Libertadores, que teve nesses dois jogos definidos entre os clubes brasileiros na quarta-feira, tivemos o jogo do Bahia contra o O'Higgins do Chile, e também às 9h30 o Botafogo recebendo o Nacional Potosí pelo jogo da volta no Newton Santos. Quem for lembrar, e quem assistiu o vídeo da semana passada vai lembrar que eu comentei justamente de que os dois jogos iriam, obviamente, serem mais favoráveis aos times brasileiros, né? Tanto o Bahia quanto o Botafogo tiveram placares mínimos na ida e teriam a chance, obviamente, de conseguir essa virada dentro de casa, jogando no Newton Santos ou mesmo na Fonte Nova. O que aconteceu, na minha opinião, nessa questão do Bahia, que é a primeira que a gente vai conversar, é que se repetiu a mesma coisa do ano passado. O Bahia ele chega num dos grupos mais difíceis da Libertadores 2025, né, com o Inter, Atlético Nacional, e conseguiu fazer um grande turno, né, do seu grupo. No retorno, onde o psicológico e o poder de decisão aumentaram para o Bahia, o time acabou indo mal e foi eliminado na fase de grupos precocemente, um time que poderia ter ido muito mais longe. Na questão desse ano, foi a mesma coisa. O Bahia teve mais oportunidades no jogo da volta, conseguiu criar mais, conseguiu levar mais perigo, mas no psicológico de vidro acabou sendo eliminado pelo O'Higgins, jogando dentro de casa. O Bahia fez 2-0 no primeiro tempo, dos dois gols com o William José, e no segundo tempo acabou sofrendo o gol do Arnaldo Castilho, que levou a partida para as penalidades. Lembrando que, se eliminado nessa fase, você não vai para nenhuma competição sul-americana. Se ele fosse classificado à próxima fase e eliminado na fase seguinte, iria para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então, os próximos já estão garantidos no seu calendário, pelo menos alguma competição sul-americana. Se você ganha, você vai para a Libertadores, e se você perde, você fica na Sul. O Bahia, infelizmente, acabou perdendo nos pênaltis, 4-3 por O'Higgins. No último pênalti, o Everton Ribeiro acabou desperdiçando, chutando bem mal, e o goleiro do O'Higgins acabou fazendo a defesa. O outro jogo da Libertadores foi o jogo de 2-0 para o Botafogo. Venceu muito bem, jogando dentro de casa. Fez um bom primeiro tempo, onde conseguiu fazer os dois gols. O primeiro com Alex Telles no comecinho, aos 5 minutos, e nos acréscimos do primeiro tempo, o Danilo fez o segundo gol do Botafogo. Como eu falei, o Botafogo foi muito bem na primeira etapa, conseguiu fazer os dois gols, conseguiu encaminhar muito bem a classificação, virar o resultado, e na etapa final, diferentemente do Bahia, segurou o resultado, teve um bom psicológico, né, soube lidar com a partida, e aí na reta final apenas administrou e conseguiu sair com essa classificação para a próxima fase. O Botafogo vai enfrentar um adversário muito mais difícil que o Nacional Potosí na próxima fase, né? Que é a terceira fase da Libertadores, que será o Barcelona de Guayaquil. Dentre o Barcelona e o Argentino Júnior, que seria o outro time que o Botafogo poderia enfrentar, eu acredito que o Barcelona é um pouco mais fácil, mas é muito mais difícil do que o Nacional Potosí, que o time botafoguense avançou nessa segunda fase, conseguindo a virada dentro de casa. Perdeu o primeiro jogo lá na Bolívia, tudo bem com altitude, e o segundo jogo no Newton Santos, no Engenhão, conseguiu fazer o 2-0. Como eu falei, o jogo, né, da próxima fase será mais complicado. O primeiro jogo será no Equador, em Guayaquil, e o segundo na volta no Rio de Janeiro. Bom, dito já de Libertadores, vamos conversar sobre Campeonato Brasileiro. Em resumo, eu acho que eu resumiria essa rodada, né, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda vai ter 3, 4 jogos para serem disputados
4 jogos, né, para serem disputados na próxima semana, em próximas datas, né, porque foram adiados. Jogo do Bahia, jogo do Botafogo e jogo do Flamengo, né? São 3 jogos, são 6 não, 4, né? E é o seguinte, o que eu resumiria essa quarta rodada, seria a rodada dos erros, né? Primeiramente, o erro de Bragantino e Atlético Paranaense, que ficou no 1-1. O Bragantino sai na frente com um belo gol de falta de Ninho Capixaba e o Julimar acaba empatando no segundo tempo. O Bragantino errou na concentração, né? Teve um jogador expulso e isso possibilitou o Atlético Paranaense a crescer na partida, coisa que não vinha acontecendo. O Bragantino estava conseguindo limitar muito bem as ações do Furacão, mas ali teve um jogador expulso e 2 jogadores expulsos, e aí o Atlético Paranaense cresceu, conseguiu um empate com o Julimar no segundo tempo, e por pouco não virou a partida, né? O Bragantino conseguiu pelo menos segurar esse empate no Cícero de Souza Marques. Outro erro, e aí não é um erro claro, assim, tão fajuto, né, tão escancarado, mas foi um erro de conversão de oportunidades. Isso aconteceu no jogo lá no Mangueirão entre Remo e Internacional. O Inter sai na frente com um belo gol do Alan Patrick, né, fez o que quis com a defesa do Remo, e 10 minutinhos depois o Pico acabou aproveitando o rebote, né, vários rebotes do Rocher, numa falha dele ali, quase que tomou um frango, mas foi numa falha do Rocher e acabou fazendo o gol de empate do Remo. O Remo teve muitas oportunidades no segundo tempo esse que ele foi melhor no confronto, mas não conseguiu aproveitar. Acabou ficando no 1-1, poderia ter vencido ter tido sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro se tivesse sido um pouco mais concentrado e não tão displicente, eu diria, nas chances que teve ao longo do jogo. Não chance de finalização, tá? Mas às vezes o jogador entrava na área e tinha uma decisão equivocada de segurar ou de diminuir a velocidade, e isso possibilitava para a defesa do Inter conseguir fazer o corte. Outro time que errou demais no jogo do meio de semana foi o Curitiba, né? O Curitiba recebeu o São Paulo reserva, desfalcado, porque focou no jogo do final de semana contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, e acabou sendo derrotado por 1-0, gol do Cauli de pênalti para o São Paulo. O Curitiba teve inúmeras oportunidades de conseguir fazer o seu gol. Também não vou dizer que foram finalizações claras, mas sim oportunidades, né, de pisar na área, de ter uma jogada criativa de erro de decisão no último momento. Não aproveitou, acabou sendo derrotado dentro de casa. Dito isso, eu sei que eu não ia analisar a tabela aqui, mas por enquanto, Remo e Curitiba vão se candidatando aos times que vão ficar na zona vermelha do Campeonato Brasileiro. Estão vacilando demais contra times que possibilitam conquistar 3 pontos. O Inter fora de casa foi muito compassivo com o Remo, e o São Paulo a mesma coisa, né? Deu inúmeras oportunidades. O São Paulo não quis em nenhum momento pressionar o Curitiba no setor de ataque, né? Ficou ali conservando, bem conservante, eu diria, né? Bem conservando ali o empate, que era o mais atrativo. A vitória veio no segundo tempo com o gol de pênalti do Cauli, mas o São Paulo estava muito feliz com o empate no placar. O outro jogo que a gente vai falar é do Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro sai na frente com o Matheus Pereira aos 9 minutos do primeiro tempo, e João Pedro empatou para o Corinthians na reta final da partida. O erro aqui nesse jogo, cara, para mim é a expulsão infantil do William, né, que acabou levando o segundo cartão amarelo e prejudicou demais o Cruzeiro, que foi expulso no momento que o Corinthians estava crescendo no jogo. Era o melhor momento do Corinthians na partida, ele acabou sendo expulso, e o gol do Corinthians sai minutos depois dessa expulsão. O outro erro, na minha opinião, do Cruzeiro foi não ter mantido a intensidade na partida. Era melhor, estava bem no primeiro tempo, no comecinho, mas aos poucos foi tirando o pé, foi colocando o pezinho no freio, e isso possibilitou o Corinthians a crescer gradativamente no jogo. Óbvio que se tornou melhor, né, dentro de campo no segundo tempo, mas isso, né, é uma passividade do Cruzeiro que me irritou um pouco no jogo, eu confesso. Achei que o time iria mais para cima e conseguiria uma vitória até tranquila, mas talvez tenha pensado um pouquinho na semifinal do Campeonato Mineiro, que vai enfrentar o Pouso Alegre, e não tenha a vida tranquila não contra o Pousão. Não vamos falar muito de erro do jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro. Teve até um erro ali do Natanael ter sido expulso, isso prejudicou um pouco o Atlético, mas assim, foi um jogo muito fraco de criação de jogadas. Eu esperava um pouco mais, eu até esperava mais espaços dos dois times, que não tem uma defesa assim, unanimidade, tanto o Grêmio quanto o Atlético. O Grêmio venceu
com gols do Noriega e do Marlon, um belo gol do Marlon, diga-se de passagem, ainda no segundo tempo. O Atlético chegou a empatar, né, no gol do Noriega e conseguiu empatar com o gol do Vitor Hugo meia. Lembrando que o Atlético tem dois Vitor Hugos, né? O Vitor Hugo meia e o Vitor Hugo zagueiro. Eu até fiquei com medo, né? Falei, mano, imagina se o Vitor Hugo zagueiro faz o gol. Eu teria que colocar dois Vitor Hugos e a galera não ia entender no Instagram, mas enfim. O Marlon conseguiu fazer o seu gol 9 minutinhos depois do gol de empate do Vitor Hugo, e aí deu números finais da partida. O Atlético não conseguiu impor fisicamente uma pressão ao Grêmio, que conseguiu segurar com muita tranquilidade, mas foi um jogo de pouca inspiração, pouca chance criada, né? Uma só grande chance criada para cada lado. Foi um jogo bem fraquinho mesmo na Arena do Grêmio. Jogo fraco que não aconteceu na Arena Barueri. Na Arena Crefisa Barueri recebeu o Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras venceu por 2-1 num primeiro tempo frenético. Né? Já vou falar que, bom, a briga de cachorro grande entre Palmeiras e Fluminense acabou ficando nesse 2-1 muito por conta de erros dos dois times. Os 3 gols envolveram erros, né? O primeiro gol no pênalti do Vitor Roque foi um erro de saída do Martinelli, que acabou culminando no pênalti do Fábio em cima do Vitor Roque. Pô, vamos parar de discussão, porque houve sim a penalidade, muito bem marcada pelo árbitro. O Vitor Roque mesmo que cobrou, né, e acabou fazendo 1-0 pro Palmeiras. 4 minutinhos depois, o Alan rouba uma bola na lateral, consegue fazer uma boa jogada e fazer um belo gol num corte errado, infelizmente, do Freitas. Se eu não me engano foi o Freitas, tirou completamente o Fábio da jogada e fez o segundo gol Palmeiras. Estava muito administrado esse resultado. O Fluminense não estava conseguindo ser muito melhor na partida, eu digo de criar muitas chances, óbvio que estava finalizando bastante, principalmente esse baixinho Lúcio Acosta, que para mim foi o melhor dentro de campo, tanto do Palmeiras quanto do Fluminense foi o melhor, e que deu uma dinâmica maravilhosa pro Fluminense, cara. Grata a contratação, tomara que rende bastante, tenha físico para jogar o ano inteiro, porque vai ser uma peça fundamental desse Fluminense, sem sombra de dúvidas. Ele consegue fazer o gol do Flu na partida aos 40 minutos do primeiro tempo, e ali, até a reta final da primeira etapa, foi um Deus nos acuda na área palmeirense. O Fluminense dominou o primeiro tempo, começou o segundo tempo. Aliás, curiosidade, o Palmeiras deu a saída de bola 2 vezes na partida, no primeiro tempo e também no segundo tempo, e não adianta falar, também não será anulada a partida, porque não foi um erro claro que interferiu no placar, o jogo já estava definido no primeiro tempo só, aconteceu o segundo tempo mesmo. E na reta final, o Palmeiras conseguiu administrar melhor essa vantagem, controlar melhor a partida, mesmo levando alguns sustos do Fluminense ao longo do segundo tempo. Faltou o Palmeiras manter a pressão que fez ele sair com 2-0 logo no comecinho, talvez uns 5, 6 minutinhos que tivesse mantido, poderia ter feito o terceiro gol e ali sim liquidado a partida. Mas o Palmeiras poderia ter feito uma partida fácil, uma partida difícil ter se tornado fácil, surpreendentemente, e no caso do Fluminense, o Fluminense poderia ter empatado um jogo merecidamente, porque foi muito bom, foi muito bem na reta final do primeiro tempo e em alguns momentos na reta final, mas também o Palmeiras teve chances e acabou não aproveitando. Jogo tenso na Arena Barueri, né? Foi um jogo muito bacana porque o Fluminense, cara, é o melhor futebol hoje do país, sem sombra de dúvidas. Inclusive, para mim, é um dos candidatos aí a ter a melhor campanha nessa primeira etapa da temporada. Vamos ver como que vai manter pro restante. Mas no momento, aqui em fevereiro, março, pelo menos janeiro, fevereiro, não vou falar do próximo mês, mas janeiro, fevereiro, o Fluminense é o melhor clube do futebol brasileiro, mesmo com a derrota contra o Palmeiras. Apresentou um futebol muito, muito bacana mesmo. Outro jogo que teve erros foi nessa quinta-feira, né? O Santos venceu o Vasco por 2-1, saiu na frente com um gol do Neymar, conseguiu o Vasco, né, empatar com o Barros ainda no primeiro tempo, e no comecinho do segundo tempo, né, um erro crucial do jogo. O Santos é conhecido por, nos segundos tempos, sofrer demais com o físico, com o ímpeto, né, de manter a pressão, tanto na frente quanto segurar resultados, e o Vasco deu um presente para o Santos, uma bola no pé do Neymar e ali sobra genialidade. Ele consegue fazer um golaço de cavadinha no Léo Jardim, que é um grande goleiro. Então, para você ter esse momento, você tem que ser um grande craque. Um Bagre não conseguiria fazer isso. E isso deu esses números finais ao jogo. O Neymar fez o segundo gol dele, o Santos conseguiu se segurar, apesar do Vasco não ter criado nenhuma outra grande chance de conseguir, pelo menos, incomodar o Santos na reta final do jogo.
O Santos segura um resultado muito tranquilo dentro de casa, num confronto direto. Eu achei que faltou um pouco mais de vontade. Não é vontade, mas sim um ímpeto físico, né? O Vasco ter ido mais para cima, conseguido sufocar o Santos, pelo menos no segundo tempo. Isso não aconteceu e acabou sendo derrotado até facilmente pelo Santos na Vila Belmiro. Cara, vamos falar acho que do grande elefante branco da sala, que é o vice-campeonato do Flamengo na Recopa Sul-Americana. E eu quero falar aqui de duas coisas importantes. Primeiro são as estatísticas da partida. Foram 20 finalizações para o Flamengo, apenas 9 para o Lanús. Dessas chances, 4 foram grandes chances para o Flamengo, chances claras, aquelas são imprescindíveis, grandes chances de gol, e 2 apenas para o Lanús. São 9 escanteios contra 3. 77% de posse de bola contra apenas 23% do Lanús. Isso a gente está falando de 120 minutos disputados. Primeiro tempo, segundo tempo, os 90 minutos da etapa normal, mais os 30 minutos da prorrogação. E, cara, é um futebol muito engessado do Flamengo. O Flamengo encontra dificuldade de criação, encontra dificuldade de envolver o adversário em muitos momentos na partida. É um começo de ano muito estranho, eu diria, do Flamengo. Mas eu vou ser o advogado do Felipe Luiz também, porque eu gosto do trabalho, eu acho que é um bom grande técnico, eu não quero queimá-lo com 2 títulos de pré-temporada. O Flamengo, ele pagou o preço de ser um clube campeão. E isso a gente lembra do Palmeiras de 2021, que disputou o Mundial ali no meio do campeonato paulista, né? Muito conturbado aquele Mundial de Clubes, a Recopa também, a Supercopa do Brasil, na época. E foi muito criticado na época. O próprio Flamengo também, posteriormente, o clube que é campeão e tem que disputar a Copa do Mundo de Clubes, o próprio PSG, né, que teve 19 dias de férias, contando as férias do meio de ano. Bom, eu acho que é o preço de ser o clube campeão. Se você é campeão, você tem mais campeonatos para disputar. Se você vence a Copa do Brasil, você tem a Supercopa para disputar. Assim é o Campeonato Brasileiro. Se você vence a Libertadores, você tem a Recopa para disputar, assim como a Copa Sul-Americana. Isso te impõe mais datas no seu calendário, e além da Libertadores, da Recopa, você também tem o Mundial de Clubes. E foi o que aconteceu com o Flamengo, né? Ele disputou o Mundial de Clubes contra o PSG, foi para os pênaltis, inclusive, e teve uma pré-temporada muito curta. E isso, cara, eu acho que influencia diretamente no rendimento dos jogadores do Flamengo. Porque nesse jogo em específico, se você põe esse jogo no meio da temporada, por exemplo, no mata-mata de Libertadores, era inegável que o Flamengo venceria com tranquilidade na prorrogação. O Flamengo tem mais físico, o Flamengo tem mais qualidade que o Lanús. Essa derrota para mim na prorrogação, porque o Flamengo foi derrotado na prorrogação, o Flamengo começa a prorrogação com 2-1 no placar. Né, o Flamengo fez o primeiro gol, o Lanús fez o primeiro gol do jogo no vacilo do Rossi com o Ayrton Lucas. Eu não vou dividir os dois, também os dois erraram, tiveram um erro de decisão ali. O Ayrton de não ter chutado, o Rossi também de não ter chutado no primeiro momento. Os dois erraram para mim na mesma medida. Um erro sucede o outro. O Rodrigo Castilho fez o primeiro gol do jogo a favor do Lanús. Ali o título estava quase que garantido, né? 2-0 no agregado. O Arrascaeta consegue fazer o gol de empate do jogo aos 37 do primeiro tempo de pênalti. O Flamengo consegue a virada no jogo, mas o empate no agregado com o Jorginho aos 85 do segundo tempo. E aí entra, né, para mim, a estrela e o fracasso do Flamengo, que foram os 2 gols na reta final da prorrogação. É um escanteio aos 118 minutos da prorrogação. Lembrando que a prorrogação vai até 120. Faltando 2 minutinhos para acabar a prorrogação, você tem um escanteio e você tem uma zaga dormindo no ponto. O principal cabeceador do Lanús, que fez 4 gols na temporada passada de cabeça, estava ali. Né? Por mais que esses 4 gols seja pouco para o futebol brasileiro, mas é algo que você tem que ter atenção nessa reta final de jogo para você não tomar esse gol do empate e que encaminharia o título para o Lanús. No gol do Walter Bol, eu quero me atentar para 2 coisas. A primeira é, a bola levantada pelo Rossi é vexatória. Eu, com meus amigos de pelada, consigo dar uma fatiada muito melhor para a área do que ele teve.
Depois da disputa, se eu não me engano, era do Léo Pereira. O Gustavo vai deixar aqui em cima do vídeo se eu falei errado ou não. Se não foi ele, pra mim, um jogador que mal disputa a bola de cabeça, não consegue, você tá perdendo o jogo, você não vai abrir mão assim. Depois, no meio de campo, se eu não me engano, era o Varela também. Se eu estiver errado, o Gustavo vai deixar aqui em cima o nome correto do jogador. Divide a bola com o Walter Bol e esquece da jogada. Eu acho que tudo bem, é nos acréscimos, estava no finalzinho, etc. Mas eu acho que isso diz muito de um Flamengo que está cansado. Né? O Flamengo está estafado, o Flamengo está no limite. Né? E essa temporada é muito especial. E eu queria dizer que eu acho que isso vai ser normal. Tá? Eu acho que vai ter oscilação no campeonato estadual, vai ter oscilação no campeonato brasileiro. Isso vai ser normal. Na Libertadores, por exemplo, quando tiver mesclando com o Brasileirão, isso vai ser normal, cara. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Inter. Né? Esses times vão ter oscilação. O Inter não, né? Não falei errado. Mas esses times vão ter oscilação ao longo da temporada, é normal. Tá? Então eu acho que a torcida criticar esse momento do Flamengo, eu acho que é muito mais pela perda dos títulos do que pelo desempenho, porque o Flamengo foi bem. Né? Você vê, eu falei, 20 finalizações, tanta posse de bola, o Flamengo foi bem dentro do campo, ele não foi sucumbido. Tudo bem que o Lanús ele vence esse título pelo jogo de ida. O Flamengo paga o preço pelo jogo de ida, que poderia ter sido muito mais a goleada. Né? O Lanús poderia ter feito 2-0, 3-0, que complicaria muito a vida do Flamengo. Fez 1-0, na volta conseguiu fazer um grande jogo e venceu o Flamengo no Maracanã, 4-2 no agregado e uma virada espetacular no Maracanã abarrotado. Esse é o Lanús, essa foi a Recopa Sul-Americana e esse também foi o vídeo de hoje. Volto a repetir, para mim eu acho que o Flamengo ele peca na soberba. Esse clube não iria vencer esses 2 títulos no começo de temporada, pela pré-temporada que teve. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.